nossa reflexão bíblica de hoje, ela será baseada no primeiro mandamento da lei de Deus, que está no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3, que nos diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Nós vamos fazer aqui, com a bênção e a misericórdia do nosso Deus, uma série de 10 reflexões, uma para cada mandamento da lei de Deus. E a do dia de hoje será essa do primeiro mandamento. Eu gostaria de iniciar esta reflexão fazendo a seguinte pergunta: por que Deus manda o seu povo não ter outro Deus além dele? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que nos diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor. Então por que Deus manda o seu povo não ter outro Deus além dele? Por um motivo muito simples. Porque ele é o único Deus. E ele sendo o único Deus, não existe nenhum outro Deus que o seu povo possa recorrer e que realmente poderá livrá-lo, que poderá cuidar dele, fazer o melhor por ele. Então Deus ele deixou bem claro no seu mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Agora, o que o Deus da Bíblia ele nos ordena? Porque é muito importante que nós venhamos fazer uma distinção entre o Deus da Bíblia e o Deus das religiões. Porque o Deus da Bíblia, ele nos ensina claramente, porque ele é o Deus verdadeiro. A sua vontade está revelada pelo teu Santo Espírito, através dos profetas, através dos apóstolos, e está registrada para que todo aquele que nele crê, e crê no seu Filho, não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, o que o Deus da Bíblia nos ordena? Vamos ver agora no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 14, que nos diz assim: porque não te inclinarás diante de outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso. Deus zeloso é Ele. Então, a Bíblia, o Deus da Bíblia, ele nos ordena a não nos inclinarmos diante de outro Deus, porque isto é uma ofensa a Ele. Mas alguém pode perguntar: mas se o Senhor disse que Ele é o Deus único, só existe um Deus, que outros deuses são esses? Não é? Simples. Esses outros deuses são seres usurpadores que se passam por deuses. Na verdade, são os anjos caídos, que foram expulsos do céu junto com Lúcifer, junto com Satanás, e foram lançados na profundeza da terra. E eles então se apresentaram à humanidade como deuses, mas na verdade eles nada são. São apenas seres caídos, poderosos sim para o mal, mas que o seu poder é infinitamente menor do que o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o único e verdadeiro Deus que existe. Agora, o que os povos antigos reconheciam como deuses, né? Vamos ver então, ainda continuando neste ensinamento aqui em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 19. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 19, diz assim: e não te levante os teus olhos aos céus e veja o sol e a lua e as estrelas, tendo o exército dos céus, e seja impelido a que te inclines perante eles, e sirva aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Né? Então os povos antigos, eles também reconheciam como deuses o sol, a lua, as estrelas e todo o exército do céu. Eles adoravam esses seres, né? O Deus Sol,
o falso Deus Sol, com Deus minúsculo, né? Ele sempre foi adorado pelos povos antigos. No Egito ele é conhecido como Ra. E até hoje, o falso Deus Sol, ele é adorado. A Lua, as estrelas, né? Todos eles sempre tiveram o seu espaço de adoração entre os pagãos. Infelizmente, houve momentos em que até o próprio povo de Israel se inclinou diante dessas falsas divindades. Agora, como chamava o falso deus estrela adorado pelos israelitas? Vamos abrir a Bíblia aqui no livro de Atos, capítulo 7, versículo 43, me desculpem, né? Então, como chamava o falso deus estrela adorado pelos israelitas? Diz assim, Atos 7, 43. Antes tomaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso deus Refã, figuras que vós fizestes para adorar. Então, naquela época, existia um falso deus, o deus estrela, chamado Refã. Infelizmente, aquela estrela que existe na bandeira de Israel não é a estrela de Davi, porque a Bíblia não menciona nenhuma estrela de Davi. Você não vai encontrar em nenhuma parte da Bíblia Sagrada falando a respeito da estrela de Davi, porque isso não existe. Qual livro, qual capítulo e qual versículo menciona a estrela de Davi? Porém, essa estrela na bandeira de Israel, ela simboliza esse falso deus, Refã, o deus estrela. E esse não foi sempre o símbolo de Israel. Se Israel tivesse que ter um símbolo que o representasse, eu acredito que não seria a estrela, mas sim a menorá, né, que é aquele castiçal de 7 braços, né, que simboliza os 7 Espíritos de Deus. Esse sim seria o símbolo de Israel. Mas, entretanto, no passado, os israelitas afrontaram o seu Deus, adorando o falso deus Refã. E eles pagaram muito caro por isso. Foram para além da Babilônia, onde ficaram ali 70 anos no cativeiro babilônico, né? Não era só esse erro que eles cometeram, como outros que desagradaram a Deus, o Deus de Israel. Deus havia dado a eles muita chance para que eles reconhecessem seu pecado, para que eles se arrependessem, antes que Deus exercesse seu juízo sobre o seu povo. Mas durante 20 anos o profeta Jeremias avisou aquele povo do que Deus iria fazer, e o coração deles estava endurecido. Eles não deram ouvido ao profeta. Eles preferiram ouvir os falsos profetas a ouvir o verdadeiro profeta de Deus, que condenava a idolatria, a adoração a falsos deuses, a transgressão do primeiro mandamento da lei de Deus: não terás outros deuses diante de mim, a transgressão do sábado e muitas outras abominações que o próprio povo de Israel estava fazendo. E quando Deus de Israel, ele viu que já havia dado todas as chances possíveis ao seu povo, para não dizer que ele foi injusto, ele então permitiu que o grande rei Nabucodonosor invadisse Jerusalém, então destruísse e levasse cativo o seu povo. Assim, Deus está hoje dando a essa geração, agora não é só o povo de Israel, está dando à geração do mundo inteiro a chance de arrependimento, a chance de reconhecer o seu Filho como o único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida, a chance de abandonar os seus pecados. Mas em vez disso, principalmente aqui no Brasil, o povo está fazendo questão de se voltar
grandemente contra Deus, ignorando-o, desafiando-o, desrespeitando-o, realizando todas as práticas condenáveis e abomináveis ao Senhor. Pedofilia em forma de arte, tentando desestruturar as famílias, tentando acabar com a moral, tirando Deus da vida do ser humano, apoiando a criminalidade, o erro, o pecado. O que é errado é considerado certo, o que é certo é perseguido, é desprezado. E assim como Deus não poupou o seu próprio povo de Israel no passado e permitiu que os babilônicos os dominassem por 70 anos, Ele pesará a mão sobre essa nação se ela não se arrepender. Muitas pessoas não acreditam nisso, porque estão acostumados a fazer as coisas erradas e não sofrerem consequência disso. Mas, entretanto, com Deus não se brinca. E aquele que brinca com Deus, com toda certeza, ele sairá machucado. Porque não se pode brincar com Todo-Poderoso. Porque Deus não precisa de fazer nada contra o homem para poder destruí-lo. Basta que o homem viva de acordo com o seu próprio coração. Basta que deixe o homem viver de acordo com o seu próprio coração. Então, se essa nação se arrepender, com toda certeza, eles irão sofrer a ira do Senhor. Muitos não acreditam, muitos debocham, muitos desprezam, criticam. Então, que continue o justo o seu caminho e o injusto também o seu caminho. Porque há caminhos que para o homem parece certo, mas os fins são caminhos de morte. Agora, por que não devemos buscar nenhum outro a não ser o Deus de Israel? O livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37, nos diz assim: porque para Deus nada é impossível. Não existe absolutamente nada que você acredite que algum falso Deus possa te oferecer que o verdadeiro Deus, ele não te ofereça infinitamente melhor. Deus, não existe impossível para ele o que ele realiza na vida do homem. Coisas impossíveis para Deus são coisas que vão contra a sua própria santidade, como, por exemplo, é impossível que Deus minta. Isso é impossível para Deus. Mas em termos de realizações de poder, não existe absolutamente nada impossível para Deus, mas mesmo assim, muitas pessoas dizem crer nele, mas procuram falsos deuses. É por isso que o Senhor Jesus lembrou aos fariseus a profecia do profeta Isaías, que diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E no dia de hoje não é nada diferente. Falam em Deus, dizem que creem nele, mas buscam a solução para os seus problemas nele, com ele e com outros falsos deuses, de formas diferentes. E assim, não é possível ser vitorioso. Agora, quem pode escapar das mãos de Deus? Deuteronômio capítulo 32, versículo 39 nos diz assim: vede agora que eu sou e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. As pessoas hoje desenvolveram um pensamento achando que Deus é bobo, que você pode fazer qualquer coisa e vai ficar por isso mesmo. Mas esse é o grande erro. Porque quando Deus decidir exercer sua justiça, não existe absolutamente nada nem ninguém que poderá
escapar, retirar esse ser das suas mãos. Agora, o que é adorar? Segundo o dicionário Aurélio, adorar é prestar culto a ou ter muito amor a, quer dizer, a alguém ou alguma coisa. Então é prestar culto a alguém ou alguma coisa. Ter muito amor a alguém ou alguma coisa. Mas não é esse amor limitado que a palavra de Deus nos ensina. Porque até o amor tem um limite. Igual o Senhor Jesus disse, aquele que amar mais pai, mãe, filho, filha, nora, sogra, que a mim não é digno de mim. Então nós temos um limite até para amar os nossos familiares. O limite é o quê? A vontade de Deus. Então adorar é isso. É prestar culto a ou amar muito a alguém ou alguma coisa. Agora, quais são os deuses modernos? É tudo aquilo que recebe do homem a devoção, que só Deus deve receber. Vou citar aqui alguns exemplos. Time de futebol, cantores, seja gospel ou seculares, pastores, aniversariantes e etc. Todos aqueles que recebem honras, homenagens, que só deve ser dada a Deus. Esses são os deuses modernos. Não são deuses declarados, mas são deuses que vivem dentro do coração do homem. Que quando competem com o verdadeiro Deus, a vontade do verdadeiro Deus não prevalece. Porque a vontade do coração do homem fala mais alto. Agora, quem está por trás dos deuses modernos? Vamos ver aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4, que nos diz assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perde que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, quem está por trás dos deuses deste século, os deuses modernos, é ninguém mais do que Satanás, que é o Deus deste século. Então, Satanás criou uma grande indústria de entretenimento, de coisas que fazem com que os homens adorem as outras coisas no lugar de Deus. Você pode ver que, como eu citei, que jogadores de futebol, cantores, etc., deixam chamar de ídolos. E eles têm toda a adoração, toda a devoção, que muitas vezes o homem não oferece ao verdadeiro Deus. Eu sei que muita gente irá ignorar isso, outros não irá dar a menor importância, porque é necessário que assim seja. Mas aqueles que buscarem a verdade, buscarem a direção do Espírito Santo de Deus, verão que essa é a verdade. Muitos homens fazem do seu eu o seu Deus. E a palavra de Deus, o primeiro mandamento é muito claro: não terás outros deuses diante de mim. Agora, como nós podemos ter certeza disso? 1 João capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Basta você ver as práticas que está aí hoje e se elas honram ou não o único e verdadeiro Deus Criador, o Deus de Israel. Então, irmão, diante de todos esses motivos pelo qual, todos esses versículos que nós aqui apresentamos, esta é a razão pela qual não devemos ter outro Deus, além do único e verdadeiro Deus que existe, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu gostaria de deixar para vocês essa reflexão e que, se o Senhor assim permitir, amanhã voltaremos com a próxima, que é o segundo mandamento, em nome do Senhor Jesus, Senhor Yeshua Mashiach. Um dia abençoado para todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.